Deus imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. Santo Irineu. Oi, sejam bem-vindos então à segunda aula de Teologia do Corpo. Estou aqui armado, tablet, o livro do Christopher West, tem a Bíblia, tem tudo aqui, né? Vamos lá. Quando você começa a ler as catequeses, a primeira passagem bíblica que o Papa coloca é a seguinte: os fariseus vieram perguntar a Jesus para pô-lo à prova. É permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhes então: por que, Jesus? Então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la. Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Em outras traduções, no princípio não foi assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus está falando que Deus tinha um plano inicial para a humanidade, para o casal humano. Os fariseus chegaram lá: Jesus, pode separar? Pode. Jesus fala assim: olha, Moisés até fez isso, mas no princípio não era assim. Que princípio, gente? Princípio Adão e Eva, a criação de Deus. Antes do pecado original, antes de nós sermos atingidos pela herança do pecado original, nós, homens e mulheres, convivíamos de uma forma muito mais sadia. Então uma coisa precisa ficar bem clara: a questão do pecado original e esse período pré-pecado original. E aí, se você não tiver fé neste dogma da Igreja Católica, o dogma do pecado original, nós não podemos prosseguir com o curso da Teologia do Corpo, tá? O pecado original, explicado aqui nesse livro do professor Felipe, com esse nome, né? Ele até autografou de uma maneira bem carinhosa, colocando assim: Marcos, aqui começa o sofrimento. É assim que ele autografou o livro dele. E é mesmo, né? Então veja, antes do pecado atingir a humanidade, que é simbolizada no livro de Gênesis por duas pessoas, Adão e Eva, veja só como que era a humanidade. Deus dotou o homem inicialmente com dons sobrenaturais. A graça santificante, as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo, sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. O homem foi, então, elevado à dignidade de filho adotivo de Deus, capaz de ver a Deus face a face na eterna bem-aventurança. Nós conseguíamos ver Deus face a face. Tínhamos dons sobrenaturais, né? Aqui está dizendo. Os dons preternaturais aperfeiçoavam a natureza humana, a submissão da carne ao espírito, a harmonia dentro do próprio homem e em torno dele. Se hoje você sofre para submeter a sua carne, que o espírito mande na carne, se hoje é um sofrimento, um dia não foi tão sofrido assim.
Aliás, nem um pouco sofrido. Nós não adoecíamos. Ah, Marquinhos, não vou acreditar nisso. Dogma da igreja. Assim, os nossos primeiros pais seriam isentos de sofrimentos, de doenças, de morte, de ignorância e de concupiscência desregrada. O homem dominava as criaturas inferiores, cuidando da terra como jardineiro de Deus. Era assim que Deus nos criou, para a imortalidade, para a harmonia interior e, por que não dizer, já que estamos nesse curso de sexualidade, harmonia sexual. Adão e Eva conviviam, sim, como marido e mulher. Adão e Eva andavam nus e não sentiam vergonha. E por que não sentiam vergonha? Porque a visão ainda não havia sido atingida pelo pecado original. Hoje, quando nós olhamos para uma mulher, a tentação nos faz não querer amar aquela mulher, não querer fazer daquela mulher a melhor mulher possível. Isso seria o ideal. Mas hoje, quando nós olhamos para uma mulher, o pecado original nos faz querer usar daquela mulher, utilizar-se daquela mulher para satisfazer os meus desejos. E assim também a mulher aprendeu a olhar o homem como não como alguém a quem se doar. O amor era daqui para lá, daqui para lá. Hoje nós olhamos para as pessoas e queremos que tudo venha de lá para cá. Eu quero que ela me sacie. Eu quero utilizar, usá-la, instrumentalizá-la. Então, essa visão de instrumentalizar o outro veio depois da queda de Adão e Eva. Não era assim. Olha que interessante que vai dizer a teologia do corpo. Se Adão e Eva não sentiam vergonha um do outro, apesar da nudez, é porque no estado originário o seu olhar não instrumentalizava o outro, mas antes o captava como pessoa. Então o homem olhava para a mulher, via aquele corpo, mas não se esquecia que debaixo daquele corpo havia uma alma. Havia uma filha amada de Deus, que com aquele corpo ou sem aquele corpo, bonita ou feia, gorda ou magra, uma mulher que precisava ser amada. Que o homem tinha que se comprometer a levar aquela alma para o céu. Então era uma visão purificada. Hoje, com o pecado original, nós perdemos essa capacidade de olhar para o corpo do sexo oposto e ver Deus. Hoje é o contrário. Quanto mais vestida a pessoa tiver, aí sim que ela vai lembrar Deus. Olha como que a coisa se inverteu. E o Papa vai dizer isso mesmo, né? Nós hoje captamos mais facilmente a pessoa, nós conseguimos ver a pessoa por baixo daquele corpo, enquanto ela se encontra vestida, diz o Papa João Paulo II. Mas, ao mesmo tempo, nós entramos então nesse estado chamado na teologia do corpo de o homem histórico. Mas o Papa diz, nós estamos nesse estado, mas não precisamos nos entregar a esse estado. Sim, nós ainda temos uma ligação com o homem que é capaz de olhar para a mulher do sexo oposto, a mulher que é capaz de olhar para o homem. E é possível retornar. É aí que é o grande barato da teologia do corpo. Ela fala, é possível ainda você olhar e ainda pensar que ali há um filho de Deus, uma filha de Deus, que ali há um corpo que me fala de Deus, ali é um corpo que me faz lembrar que Deus criou aquele corpo. Fomos nós que começamos a ver o corpo como ocasião de queda, mas o corpo não é algo ruim. Lembre-se da primeira frase que nós lemos aqui. Deus imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível
tivesse a forma divina. Santo Irineu. Então, achar que o corpo foi criado para atrapalhar é uma heresia chamada maniqueísmo. Vem de um homem chamado Maniqueu, que ele dizia que o espírito é bom e a carne é ruim. O espírito nos leva para o céu e a carne nos leva para o inferno. Não. Graças à carne, Deus operou tantas coisas na história da salvação. Graças à carne, nós sabemos o nível do amor que Deus tem por nós. A gente não ia saber até onde iria o amor de Deus por nós se a gente não visse aquele corpo destruído numa cruz. Eu poderia até dizer para as pessoas, Deus te ama com um grande amor. Ah, mas ama quanto? Só tem uma forma de eu te dizer o quanto. Olhe para este corpo. E ainda a teologia do corpo vai dizer mais. É através da natureza que o homem passa a acreditar em Deus. Como é que você vê um mar, uma montanha, um céu e não enxerga o Criador através disso? É através das criaturas, é através da exatidão do universo, das equações que mantêm a harmonia entre os planetas, que você chega a uma conclusão. Alguma vida inteligente sustenta isso aqui. Né? E se as coisas da natureza, que não são imagem e semelhança de Deus, as árvores são belas, falam de Deus, mas não são imagem e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança de Deus? Nós, os nossos corpos. Nossos corpos falam de Deus muito mais do que a própria natureza prega Jesus para nós. Sim, o nosso corpo fala de Deus quando está bem, quando está mal, o nosso corpo é usado por Deus, os nossos sofrimentos, as nossas doenças, tudo serve para que nós possamos completar na carne de Cristo os sofrimentos. Completar na nossa carne os sofrimentos da carne de Cristo. E aí o Papa vai dizer, até mesmo os sofrimentos enfrentados para viver na castidade, que são muitos que eu e você passamos, até esses sofrimentos são usados por Deus para nós nos unirmos ao corpo de Cristo. E hoje, o sentimento que nos invade quando estamos nus é a vergonha. A vergonha é justamente um sinal divino de medo que alguém nos enxergue como não deve ser enxergado. É por isso que você sente vergonha nu. É o medo que você tem. Que alguém olhe para você e não enxergue a pessoa que há embaixo desse corpo. E a gente se veste. E aí então a vergonha passou a fazer parte da nossa vida. Bom ou mal, mas a vergonha hoje protege o nosso corpo. Em outras palavras, Adão e Eva, como é que era o sentimento que eles tinham quando um olhava para o corpo do outro? Era o mesmo sentimento que nós temos hoje quando olhamos para uma pessoa vestida. Adão amava Eva, Eva amou Adão. Mas quando eles olhavam, eles não viam um corpo. Não se esqueciam que Deus havia criado aquilo. Hoje, a gente olha para uma mulher e esquece imediatamente que ali tem uma alma. Imediatamente nos vem à mente querer usá-la, fruto do pecado original. Mas a teologia do corpo vai nos ensinar, com a graça de Deus, vivendo no Espírito, nós podemos aos poucos nos reconciliar
com o corpo humano. Não, o corpo humano não é uma peste, não é maldito, não é o que te impede de ir para o céu. Não. Ao purificar nossos olhares, nós vamos ver o quanto que o nosso corpo pode ser um sinal de que conta a história da salvação para as pessoas. Que o nosso corpo é uma maneira de tornar visível o Deus que é invisível. É através do nosso corpo. Deus não tem outra maneira de agir no mundo senão através do seu corpo. Claro que Deus tem poder para agir no mundo sem eu e sem você. Mas Deus quis usar do ser humano, dos nossos corpos. Deus quis usar do corpo de Cristo. Todos os sacramentos são sinais físicos pelos quais a presença de Deus vem até nós. Quando vamos orar por alguém, são as nossas mãos que nós impomos sobre as pessoas. E olha, gente, um dia nós voltaremos totalmente a esse estado. Sem doença, sem tentações. Será quando nós nos encontrarmos com Deus? E Deus nos dará o que o creio diz, creio na ressurreição da carne. Então Ele nos dará um corpo ressuscitado, um corpo glorioso. E no fim de tudo, gente, quando nós nos encontrarmos com Deus, não pense você que se separará o corpo que tanto te atrapalhou da sua alma que encontrará com Deus. Aí você vai poder dizer assim, tchau de uma vez por todas, ó meu corpo que tanto me atrapalhou. Lembra da oração do creio? Creio na ressurreição da carne. Você não é só o espírito. Você não tem um corpo. Você é também um corpo. Então a sua alma vai ressuscitar e o seu corpo também. O seu corpo também alcançará a salvação de Jesus. A teologia do corpo fala da redenção do corpo. Sim, os nossos corpos também serão redimidos. Enquanto isso não acontece, tenhamos consciência de como Deus queria que a gente vivesse. Amigos do corpo. Tendo o corpo como aquele que mais fala de Deus na natureza. Aguardando, enfim, a ressurreição, onde toda dificuldade passará. Até a próxima aula.